Frente fria chegou. Bate pronto. Olá, tudo bem? Ótima tarde para você, torcedora, para você, torcedor também. Bate pronto no ar, na Jovem Pan News Fortaleza. Hoje, sexta-feira. Sexta-feira é sempre especial, né? Não, Nilonso Facundo? Hoje, dia 26 de janeiro de 2024, começando o nosso Bate Pronto comigo, Caio César, com Nilo Facundo, sempre aqui com Gisele Corrêa. Na mesa de áudio, Jameson Páscoa, e colocando nossa live no ar tem o Anderson Lima. Estamos ao vivo também, para além dos 92.9 FM para grande audiência. Estamos ao vivo também no YouTube, youtube.com/Jovem Pan News Fortaleza, e você sempre mandando aquela mensagem, interagindo com a gente, 981 11 3787, repita, 981 11 3787. Hoje, de início, a gente vai ter uma entrevista bem especial, até para fazendo trocadilho com um programa da casa, né? Colocar os pingos nos is, até para deixar tudo em seu devido lugar. A gente vai conversar já com o doutor Fred Bandeira, diretor de assuntos jurídicos da equipe do Ceará Sporting Clube. Tem muito disse-me-disse, tem muita coisa aí, muitos processos. Ele vai deixar, claro, você, torcedor alvinegro, de maneira especial, muito bem informado sobre esses assuntos, sobre cada passo que o Ceará, no caso, vem dando nesse momento da temporada. Gisele Corrêa, tudo bem? Ótimo dia. Tudo Ótima bem, tarde. Caio. Já. Boa tarde já, né? Sextou, né, Caio? Finalmente aí o campeonato se aproximando, a segunda rodada se aproximando. Hoje já inicia, né? A gente vai ter uma partida logo mais às 8 da noite entre Horizonte e Maracanã. E amanhã, depois de amanhã, tem muito futebol ainda para acontecer. E a gente fica aqui na expectativa de ser uma rodada, Caio, que é o meu desejo, com mais gols, né? Porque os placares da primeira rodada foram bastante magros. Verdade. Nilo Facundo, como é que tá? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Gisele, ao doutor Fred, ao ouvinte especial. Muito bom. Principalmente numa sexta-feira, né? Estar novamente aqui em contato com os ouvintes. E tenho certeza que será um programa de bastante audiência, diante do que o doutor Fred tem aqui para nos apresentar, porque a torcida cearense, não é a torcida do Ceará, não, é a torcida cearense do estado do Ceará, tem muito interesse em ouvi-lo bem informar, né? Porque tem muito disse-me-disse, e nada melhor do que uma fonte autêntica para poder a informação sair de melhor qualidade. É verdade. Doutor Fred Bandeira, diretor de assuntos jurídicos da equipe do Ceará Sporting Clube, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo. Ótima tarde. Boa tarde, Nação Alvinegra, boa tarde, ouvintes do Bate Pronto, boa tarde, Caio, boa tarde, Gisele, boa tarde, Nilo. Satisfação também estar aqui, Caio, com vocês hoje. Beleza. É confusão demais, né, doutor? Tem alguma coisinha nos últimos dias, né? A última informação, por exemplo, acabei de ver, empresa que agencia Mendonça cobra mais de R$260 mil ao Ceará. Vocês já foram notificados? Começando logo com essa, né? Vocês já foram notificados sobre isso? Como é que tá? Ainda não, tá, Caio? Vi que foi veiculado, né, essa informação, obviamente, questão de cautelas, né? A gente só se manifesta sobre qualquer processo depois da citação, até porque alguns vêm com segredo de justiça, eu estaria antecipando até uma quebra de um segredo de justiça. Então, como o caso do Zé Roberto Taime, por exemplo, a gente não foi citado, né? Como o caso do Floresta. Nesses casos, eu me abstenho realmente de me manifestar em virtude, tá, de não termos sido citado ainda das ações. Perfeito. Agora, vindo para um assunto que é o que mais repercutiu, digamos que foi o início, né? Ele iniciou toda essa situação de processo, depois daí muita gente, não sei também se aproveitando do momento, também veiculando e se manifestando contra a equipe do Ceará, isso em relação a ex-jogadores, porque tudo estava aparentemente bem tranquilo, e depois a coisa veio esse furacão todo. E estou falando sobre o Barleta, exatamente. Estava em segredo de justiça, não está mais em segredo de justiça. Ontem, a entrevista ao Trem Bala, inclusive, o presidente João Paulo Silva disse que estava paga a conta em relação ao Barleta. Aí o advogado do Barleta disse, opa, não é bem assim. Em que pé está essa situação com o Barleta, para o torcedor entender? Primeiramente, Carl, dizer que eu sempre digo e volto a repetir, né? Eu entendo que o atleta foi precipitado em tomar essa atitude da ação. Claro que é um direito dele de buscar a justiça, que não estou de forma alguma tirando esse direito dele, mas eu achei de forma muito precipitada, tá, essa busca. A ação, de fato, iniciou com segredo de justiça, requerido pelo próprio advogado dele, é bom que se frise isso, e o próprio advogado dele também pediu a queda do segredo de justiça. Não foi o Ceará que pediu, não foi a juíza que determinou, foi pedido pelo advogado dele, informando que, inclusive, cometeu um equívoco ao pedir o segredo de justiça. Por esse motivo, eu não estava me manifestando sobre o processo em tela,
Mas, após que a Secretaria de Justiça, nós também estamos contando a nossa versão. As verbas estão sim pagas, as verbas de CLT e de imagem. O que o advogado disse que não está pago são verbas que ele entende serem devidas. Obviamente que isso é uma questão meritória, né? Isso ainda vai ser discutido durante o decorrer do processo. O advogado Felipe Rino, né, o advogado do Barleto. Diga aí, Gisele. Só para complementar essa pergunta, né, sobre o Barleta, foi noticiado ontem também que pelo fato do Ceará ter realmente, de acordo com o presidente, né, pago esses débitos com o atleta, ele teria que voltar, se reapresentar ao clube e voltar aos treinos. Isso procede, não procede? Como é que está essa história? Gisele, na verdade, não é nem para ele ter saído, né? Porque o atleta tem vínculo com o clube, tá? Não é porque ele entrou com uma ação de rescisão indireta que o vínculo dele caiu. O advogado tentou liminar, que essa liminar, frise se foi indeferida, tá? Ela realmente foi indeferida mesmo, a juíza não deferiu. Entendendo, inclusive, uma questão de reversibilidade futura, que é o que poderia vir a acontecer, depois eu explico melhor aqui no programa. Mas, de fato, a liminar, né, ela não foi concedida. Então, o atleta, ele vai ter que se apresentar para o clube. Desde o dia 18, que ele não se apresenta, ele está combinando em falta no seu labor, né? Então, nós vamos notificá-lo na segunda-feira, tá? Notificar o atleta pedindo que ele compareça ao trabalho ou justifique a sua ausência, né? Nós não sabemos o porquê que ele não está indo. Passado 30 dias, aí o clube vai notificá-lo mais uma vez, comunicando, né, de uma rescisão também indireta por abandono de emprego, uma justa causa por abandono de emprego, tá? Em virtude da sua ausência por mais de 30 dias. E aí, no caso, nós também nos sentimos no direito, por estar no contrato, de cobrar multa indenizatória, questão da cláusula indenizatória, de 115 milhões. 115 milhões. Ou seja, se a coisa ficar ruim para o lado do Barleta, ele ainda pode sofrer com isso. Ter que pagar, de repente, 115 milhões de reais. Meus amigos, a confusão é grande, viu, Nilo Facundo? Fique à vontade aí para perguntar também. Se mexe para um lado, fica feia a coisa. Se está errado, fica pior para o outro lado. Mas vamos supor que o Barleta tinha que se representar ao Ceará, conforme você está falando. E ele se representa o Ceará. Eu não sei, mas eu sinto que não tem clima para ele jogar o Ceará, né? E aí, o que é que acontece? Ele pode ficar indo ao Ceará, procurar criar um novo clima para poder jogar, mas vamos supor que ele não queira. Vai para essa rescisão indireta sem que haja, não vou dizer um acordo. O Ceará não abre mão que ele volte ao trabalho em função, vamos supor, da decisão de justiça que ele tem que apresentar-se. E aí, se o Ceará não desejar a presença dele, ou o Ceará desejar, esse é o que mais me preocupa. O Ceará exige que ele volte. E ele não volta, porque ele acha que não tem clima. Vai para a rescisão indireta, cobrando essa multa diretamente aos agentes do atleta, ou o atleta mesmo, que é quem representa ele. É assim que funciona? Nilo, veja só, a minha função como diretor jurídico do clube, tá, é trazer o ativo de volta, né? O que vai acontecer no lado do futebol, nós temos um diretor de futebol, doutor Haroldo Martins, ele que vai decidir, o futuro do atleta no clube não compete a mim, compete a ele, o presidente, tá? Eu respeito muito as pastas de cada diretor dentro do clube. Então, minha função é trazer o ativo de volta, certo? Óbvio, né, que a gente tem que tentar um acordo com o atleta. Se o atleta não quer ficar no clube, o clube não vai querer forçá-lo a ficar. Mas ele tem um contrato, ele tem um vínculo. É a mesma coisa de você ter um contrato com a TV Cidade e você entra com uma rescisão indireta, você se afasta, não justifica a sua ausência. Você tem que retornar ao seu trabalho. Você pode pedir a sua saída, mas não pode forçar uma saída. Não pode tentar aqui, eu não estou dizendo que ele fez isso, mas se aproveitar de uma própria torpeza, tá? Para poder conseguir uma rescisão indireta, sair livre e jogar em outro clube. Então, ele pertence ao Ceará, o Ceará está pagando por ele, pagou, tem direitos federativos sobre ele, pagou valores sobre ele, então ele tem que retornar ao clube. O que vai acontecer futuramente, as partes podem sentar e fazer um acordo, sim, estamos dispostos a isso. Eu entendo que tem que participar Ceará Sporting Clube, representado pelos seus advogados, a empresa Elenco, representado pelos advogados, e o advogado atleta, o doutor Felipe Rino, sentarmos à mesa, conversarmos e entendemos, porque, mais uma vez, o maior prejudicado é o próprio atleta. Um atleta jovem está deixando de jogar, que é o labor dele, né? E isso é prejudicial, porque o processo pode, de fato, se estender por muito tempo. O advogado pode estar confiando, com todo respeito ao doutor Felipe, ele pode estar querendo confiar numa liminar, numa reconsideração da juíza, coisa que eu não vejo possibilidade. Quero aqui até tranquilizar o cidadão do Ceará, não vejo possibilidade por conta da irreversibilidade futura de um evento que isso pode causar. Você imagina se liberar um jogador desse para um clube, ele fecha contrato,
recebe salário, recebe luvas e tudo isso. Vai que o tribunal amanhã reforma a decisão da juíza. Ele tem que voltar para o Ceará. Então, é isso que a gente chama de reversibilidade. Então, o importante agora é o atleta se conscientizar que ele tem que retornar para o clube. E aí nós estamos dispostos, sim, a conversar e negociar. Até porque também vou concordar com você, eu acho que não tem mais clima pela exposição que ele mesmo se colocou. No caso, claro, você responde mais pela questão jurídica mesmo, mas em relação ao esporte que tinha um interesse, já recuou o esporte. Não tenho conhecimento, Caio, porque as tratativas de negociação de jogadores não passam por mim. Só, na verdade, passam quando é concretizada. Mas diante disso tudo, né, é difícil imaginar que o esporte ainda queira... Quando é concretizado, a gente faz os contratos, né? Essa parte é com o nosso departamento. Mas, até lá, eu só tomo conhecimento, por exemplo, que o Ceará contrata um atleta quando vem para fazer o contrato do atleta. Perfeito. Doutor Fred Bandeira conversando com a gente aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan News, diretor de assuntos jurídicos da equipe do Ceará. Você falou sobre o advogado Felipe Rino, né, que representa exatamente o Barleta. Uma opinião pessoal minha, assim, eu vejo algumas manifestações em redes sociais, inclusive dele, e eu estranho um pouco, porque é, digamos, um comportamento, com todo respeito ao profissional, na minha visão, digamos que atípico, né? Ele se manifesta muito, já vi, inclusive, trocando ideia ou batendo boca, não sei, com alguns torcedores. Qual a interpretação de vocês também em relação ao posicionamento, a toda essa repercussão midiática muito promovida por ele também? Bem, Caio, assim, eu tenho 20 anos de profissão, tá? Vou fazer 21 agora, esse ano. Eu nunca me deparei realmente com um colega tomando atitudes como o colega Felipe Rino vem tomando, tá? Eu prezo muito por um princípio ético, de respeito, de cordialidade, né? E, lamentavelmente, eu tenho visto isso, que o colega não vem tendo o mesmo respeito. Nós decidimos hoje, aqui em primeira mão, vou lhe passar, inclusive conversando aqui com os meus pares, né, o doutor Ranieri Mena, que é o meu gerente executivo, o doutor Gabriel, 2 excelentes advogados. Digo aqui para você, o Ceará é muito bem servido de advogado, não precisa do Fred Bandeira, história de passagem, porque o clube realmente é muito bem representado. Mas nós decidimos realmente representar o doutor Felipe Rino na OAB, tá, contra as atitudes dele, por uma questão de crime ético. Tá? O que ele vem cometendo é muito sério, tá? E a OAB precisa apurar, porque realmente ele tem que se colocar na posição dele. Ele pode estar chateado porque não conseguiu eliminar, é um direito dele, mas ele está colocando, inclusive, em exposição, em risco, a pessoa que ele representa, que é o Barleta. Então, isso realmente é preocupante. Teve algum fato específico que tenha sido a gota d'água para vocês tomarem essa atitude? Um print que eu recebi hoje, que eu vou até, obviamente, tá? Eu quero até reformular um pouco o que eu falei. Nós vamos apurar se, de fato, isso partiu dele. Obviamente, né, não vou por achismo, né, por disse-me-disse, por receber, por questões de estar nas mídias, nem rede social eu tenho, graças a Deus. Mas o que eu posso dizer é que nós vamos apurar. E se de fato se confirmar, né, que a veracidade que partiu dele aquilo, tá? Hoje é muito fake news, né? Então, se partiu dele, aí nós vamos realmente representá-lo junto ao AB. Perfeito. Nilo Facundo está com a gente aqui, Gisele também. Você tem outra pergunta, né, Gisele? Eu vou virar um pouco essa página, né? Falar de questões anteriores mesmo, essa situação do Barleta e dos jogadores que estão, enfim, reivindicando lá com o Ceará, né? Junto ao Ceará. Eu vou falar de um jogador que ele tem uma história no clube, que é o Clebão, né? A torcida bastante... a torcida conhece bastante, parte da torcida festeja bastante o Clebão por ter uma origem humilde e tudo isso, e que infelizmente, né, a gente sabe que está suspenso do futebol por 24 meses. E eu queria primeiro fazer uma pergunta que você esclarecesse para o torcedor se o Clebão hoje, com o contrato suspenso, ele continua sendo jogador do Ceará, ou o contrato ele encerra antes, né, dele poder voltar ao futebol. E se o Clebão, como aconteceu o processo dele? Porque ele teve uma punição inicial de 8 meses. Aí o Ceará entrou com recurso 7 e acabou meses. se estendendo, né? Então eu queria que você explicasse um pouco isso pra gente. Primeiro, o Clebão, sim, continua sendo jogador nosso até dezembro de 24, tá? Ele é um ativo nosso, né? Tem contrato conosco. O contrato, por uma questão de doping, ele suspende, tá? O que aconteceu com o Clebão, também eu digo, né? Não foi o clube, não foi os advogados do clube que o representou. Ele representa pelo Dr. Bichara, que é um advogado num escritório do Rio de Janeiro, tá? Ele que tocou realmente o processo todo de doping do Clebão, né? Inicialmente, realmente, o processo do Clebão foi da seguinte maneira: em novembro de 22, né? A CBF tem umas surpresas que ela chega, inclusive, no próprio clube, né? Vamos lá, cheguei aqui hoje, né? Não avisa, vamos lá, você, vamos fazer aqui o exame de doping. É assim que funciona, tá? E aí ele fez o exame de doping e foi detectado, tá? No jogo seguinte, por ironia do destino, ele foi sorteado. E também para fazer, não me recordo qual foi a peleja, o jogo, mas ele foi sorteado também para poder
fazer o doping, né? E fez e deu novamente positivo. Que perdeu-se até o direito dele de fazer uma contraprova. Porque se ele tivesse feito só o exame da CBF, ele poderia ter feito uma contraprova. Mas esse outro exame serviu de contraprova já, no caso dele. E aí, por ter detectado, o doping é muito grave, é muito sério, né? E às vezes eu acho até um pouco distoante aí, em relação, por exemplo, à punição desses jogadores aí que cometeram essa questão de manipulação de resultados. Você vê, né? Às vezes o cara pega 1 ano, o Clebão com 2 anos por um remédio que, infelizmente... Mas, enfim, então, em novembro ele ficou cumprindo uma suspensão automática, né? Uma suspensão automática, essa suspensão ela é descontada depois da pena dele. E aí, a Câmara, né, de Doping, ela, quando o julgou no prazo de 7 meses, que era exatamente o período que ele já tinha cumprido. Só que houve um recurso da Procuradoria. A Procuradoria recorreu, tá? Quando a Procuradoria recorreu, foi para recurso, nível de recurso, aí ele pegou um gancho de 2 anos. Poderia ter pego até 4. Pegou 2 anos. Já tinha cumprido 7, e aí tem que cumprir. E o contrato dele fica suspenso. É mais ou menos assim. Vamos supor que ele tivesse pego 6 meses. Ele tem 2 anos de contrato comigo. Ele cumpriu 1 ano. Resta 1 ano. Aí ele pegou o doping. Aí 6 meses suspenso. Quando ele voltar, ele vai ter o mesmo 1 ano para cumprir. O contrato dele ele vai estendido para frente, entendeu? Pelo período que ele passou suspenso. Mas tem uma nuance e um detalhe, que é importante que se traga aqui à tona, que o contrato dele se vence em dezembro. E vai se vencer o contrato dele e ele ainda cumprindo a pena de doping, né? Aí também não compete a mim se o Ceará vai renovar com ele, não vai renovar, e é questão do futebol e do presidente. Perfeito. Então, judicialmente, o Clebão, quando chegar em janeiro, ele já não tem mais vínculo com o Ceará. Se não for renovado, sim. Juridicamente, sim, do jeito que está. Sim. Se o Ceará resolver romper e não procurar mais, ele não é mais jogador do Ceará. Não. Aí tem a questão da suspensão do contrato, tá? Que aí existe uma certa... o que eu posso dizer para você? Não é uma coisa tão majoritária, no sentido de que entende-se que se o contrato encerrou, independente de ele estar cumprindo doping. Juridicamente está encerrado. Mas entende-se também, tem uma corrente que entende que se há uma suspensão, em janeiro, ele teria que voltar para cumprir o período que ele ficou suspenso. Tá. Que é aqui é como se fosse uma prorrogação. E aí ele continuaria, mas ele continuaria como sem contrato comigo. Eu teria que fazer uma renovação de contrato com ele. Então tem esse detalhe que é uma questão... gera-se um imbróglio, mas um imbróglio que a gente acaba evitando, né? Que eu entendo até que o Ceará deva renovar, até para não perder o ativo. O Ceará investiu no atleta. Eu entendo particularmente que o clube vá renovar com ele para ele poder voltar depois de cumprido e o Ceará tentar, quem sabe, negociá-lo, né? Agora, me responda uma coisa, e aí é bem pessoal. Dizem que quando o cara é suspenso, no caso do Clebão, que é recente que a gente está falando, nem frequentar o clube ele pode, porque é uma medida judicial ou é portaria da CBF. Que ele nem treina e nem pode andar no clube. Pode nem passar na frente, né? É judicial. Judicial, realmente a gente, por exemplo, por isso que a gente não representa o atleta, porque não pode. O atleta deixa de receber salário, o atleta não pode treinar no clube, ele tem que se afastar realmente do clube. É uma pena muito, muito gravosa. Não basta a queda do coice. Pois sinceramente, eu não tenho o conhecimento exatamente da lei, completamente, mas a gente tem um sentimento do que é justo e do que é injusto, né? E realmente com o Clebão, acho muito, muito tempo comparando com esses exemplos de manipulação de resultado e tal. Gente que caiu nessa questão de manipulação de resultado, de se vender por um cartão amarelo, pouco tempo depois estava em outra equipe, fora do país ou por aqui. E aí o Clebão, enquanto isso, vai no futebol amador, e a gente vai falar durante o programa sobre isso também, fez até gol, você viu? Tem um gol de cabeça, Clebão, tá lá no futebol amador. Dele, né? Futebol amador, Caio, ele pode jogar, tá? Não pode jogar profissional. Agora, sim, já houve penas no passado, né, em que o atleta nem amador podia jogar, você tem ideia. Não é o caso do Clebão. O caso dele está liberado para jogar amador. Eu acho até que deve jogar, porque ele precisa se manter de alguma forma. Verdade. Né? E aí, pelo menos, vai ganhar o dinheiro dele aí justo, aí, fazendo seu trabalho, que é o que ele gosta de fazer. Sobre outro caso, o Leandro Carvalho já está encerrado, né? Tá, o Leandro, né, como já foi publicado aí diversas vezes, né, o processo dele não foi apresentado, foi até apresentado recurso, mas intempestivo. Né, e aí ele foi arquivado definitivamente. Ele pode entrar de novo? Pode. Ele tem um período de 2 anos, desde o período da saída dele do clube. Faltou audiência, né? Faltou audiência. O advogado dele esteve presente, né? Sim. Esteve lá conosco, o advogado dele. Né? Justificou que foi problema de climático, que ele não pôde pegar um avião, mas enfim... Não foi álcool, não, né? Não foi, não sei. Aí não apresentou a justificativa plausível, a juiz entendeu por
arquivar o processo e aplicar a multa dele, né? A multa as custas processuais. Ele teria que pagar essas custas processuais para ingressar novamente. Ele pode até entrar considerado de novo, mas tem que pagar aquelas custas de 100 e poucos mil, nem lembro mais o valor aí. 100 e poucos mil. O Jô é o mesmo problema, a solução foi a mesma, ele não compareceu e... O Jô foi uma coisa bem similar, tá? Mas o Jô, acontece que a gente já vinha tratando um acordo antes. Então, o Ceará preferiu pagar o acordo, aí esperar que o atleta entrasse novamente contra a gente. Então, a gente fez um acordo com o Jô, vem honrando, vem pagando, né? E ele está aí cumprindo aí, jogando seu futebol. Melhor um bom acordo do que uma briga, né? Eu sou dessa linha. Doutor Fred Bandeira, é tanta coisa que a gente, para o torcedor entender, quantos processos hoje o Ceará tem de ex-jogadores, processos trabalhistas? São poucos, Caio. Assim, eu lhe digo até assim, houve processos também aí que a gente nem divulgou, sabe? De uma pessoa da comunicação que entrou contra o Ceará pedindo 500 mil, nós ganhamos essa causa. Nós devíamos realmente uma diferença pequena, era de 40, e foi exatamente o que o juiz aplicou, de 500 que é para 40. Entendi. Ganhamos esse processo, a gente divulgou, nem vou falar o nome porque eu não quero expor a pessoa, obviamente, né? Não tem porquê. Tínhamos outro processo também trabalhista, que também nós saímos vencedores também. E hoje nós temos aí, os que nós temos ativos, que eu posso dizer para a torcida do Ceará, é que todos estão com acordos sendo devidamente cumpridos. Então, processos novos, nós temos Alex Amato, que entrou com um novo processo, que é um caso aí que a gente tem que passar uns 3 programas desses para discutir, porque o caso dele é bem complexo, né? Mas teve uma audiência segunda-feira passada, semana passada, que foi até adiada essa audiência, né? Mas é um caso que a gente vem tratando também. E vamos sentar um acordo, que a gente sabe que tem valores devidos ao atleta, não o que ele quer. Obviamente o que ele quer é abissal demais para o que é a realidade, tá? Então, são poucos casos. Eu posso dizer, de novo, que nós temos esse do Barleta, possivelmente Zé Roberto, não foi citado ainda, Não chega mas... nem a 20 não, né? Não chega nem a 10, cara. Chega não, né? Não chega não. Entendi. Olha, diga aí. Caio, eu queria perguntar ao doutor Fred a respeito da dívida tributária. Porque, pelo que eu entendi e que pelo presidente falou, a dívida estava negociada e estava sendo pago. Por que agora houve uma reviravolta? Deixaram de pagar, de cumprir os compromissos? Porque uma vez com o CND em mãos, você fica livre para negociar. Tem débitos, mas está ali cumprindo. Por que voltou à tona a questão da dívida tributária? Até no passado, nós devíamos 36 milhões, tá? De dívidas tributárias, previdenciárias, né? E carregamos para 24 isso, chegou a 46, realmente chegou a 46, tá? Não foi possível sendo pago, só que nós estamos com medo judicial, não é acompanhado pelo departamento jurídico do clube, é um escritório que foi contratado com essa finalidade, né? Em que está pedindo a exclusão de multa, com alguns benefícios que tem, tributários, né? Exclusão de multa, de juros e um financiamento, tá? O Ceará vai conseguir isso, tá? A meu ver, vai conseguir. Deve cair para 30 milhões, 30 e poucos milhões, onde se parcela aí em 140, 150 meses, ou seja, o Ceará vai pagar por volta de 250 mil por mês, Isso. que é perfeitamente possível, sabe? Digo para você, Nido, que isso não é, se você comparar, por exemplo, com o esporte, sabe? Assim, porque às vezes é um valor alto, mas para o futebol, tá? Porque o pessoal diz o seguinte, o Ceará está quebrado, o Ceará quebrou. O Ceará não quebrou. O Ceará é um time de massa, mas não é massa falida, não. É massa de torcedores, tá? Não somos massa falida, não. Né? Então, assim, é um valor que o Ceará consegue pagar. Muito, muito fácil consegue pagar. Então, assim, querer assustar, isso é muito ruim para a imagem do clube, é muito ruim para questões de contratações, certo? Fica realmente o temor, fica aquela coisa que realmente o Ceará está deficitário, o Ceará não está deficitário, pelo contrário. Tivemos um déficit no nosso balanço do ano passado de 6 milhões, que era o que já estava previsto da antecipação da Liga, que se eu botasse para dentro, não ia ter um superávit, mas iria estar zerada a conta. Então, assim, o Ceará é um clube que realmente, como o presidente bem frisou, e eu concordo, no máximo em 2 meses esse dinheiro da Liga vai entrar e entrando, está tudo normal novamente. O que nos surpreende é que exatamente há 2 anos atrás, mais ou menos isso, o Ceará era um exemplo para o Brasil. Todo jogador queria vir para cá porque recebia em dias, não tinha dívida com ninguém. Não é? E de 22, 23 começaram a chegar essas dívidas e surpreende realmente a gente, porque assim, tá certo que são algumas informações no caso das peças jurídicas que correm em segredo de justiça. O balanço é lá divulgado, tem a obrigação de divulgar externamente, tem uma auditoria, mas a gente que não tem assim uma visão melhor dos dados contábeis, a gente fica surpreso e o torcedor também. Né? Por isso essa surpresa que em 2, 3 anos o Ceará, de um clube exemplar com questão de administração financeira, começa a aparecer tantas dívidas, né? Principalmente na justiça, que até então o Ceará era um time que não devia nada a ninguém.
A última pergunta, ela é mais ou menos assim, saindo um pouco do campo e indo para a arquibancada, né? Recentemente vocês tiveram uma reunião com torcidas organizadas do Ceará, e aí a gente relembra que no início de janeiro houve uma situação ali no jogo treino externo, é bom que se frise, né? Externo ao PV, ali no treino que o Ceará fez aberto à torcida, e aí houve essa reunião. Eu queria que você falasse um pouquinho quais são as medidas, né, que o Ceará tem tomado em relação como instituição nesse relacionamento com as torcidas organizadas. Zé, excelente pergunta, tá? Desde que eu assumi a diretoria do clube, né, em abril de 2023, que veio aquela questão dos problemas homofóbicos e tudo isso, né, que nós criamos uma cartilha, tá? Tentamos conscientizar a torcida, fomos até punidos, graças a Deus consegui ali no STJD uma punição até branda, em que eu disse para o clube, não vou recorrer, porque eu acho que o clube tem que pagar porque realmente errou, de 40 mil reais, claro que nós parcelamos essa multa, tá? A torcida tem se conscientizado, a torcida tem ajudado. São lamentáveis esses episódios ocorrerem novamente. E, assim, hoje o Ministério Público, né, existe um núcleo de defesa do torcedor, que é o NUDITOR, né? Hoje é capitaneado pelo Dr. Edvando França. Queria mandar aqui um grande abraço para ele, pessoa que eu tenho admiração e estima tremenda pelo profissional que ele é. Profissional, um promotor de justiça tarimbado, que tem diálogo, sabe? Ele chama as torcidas, ele conversa, ele explica, ele é aquela pessoa, aquele paizão, mas o paizão duro, rígido, para mostrar, ou tu para, ou então vou fazer isso, né? Então, assim, ele nos notificou, depois daquela situação, o Ceará foi notificado, realmente, né, que nós adotássemos algum tipo de medida para coibir esse tipo de coisa. Então, tivemos a ideia de convidar as torcidas organizadas, eu juntamente com o João Paulo e com o nosso executivo jurídico, o Dr. Ranieri, estivemos no clube, recebemos lá as lideranças das duas torcidas, né? Foram na base de mais ou menos 15 de cada lado, ficaram perfilados ali e nós conversamos com ele, tá? Selaram paz, realmente, firmaram esse compromisso conosco, explicamos para ele, expliquei a questão legal da Lei Geral do Esporte, o que é que pode acontecer. A Lei Geral do Esporte ela é uma lei que vem, meu amigo, para bater de fato, é uma lei pesada, e não é mais só no CNPJ, não. Hoje alcança o CPF. Então, assim, eles entenderam bem, né? Nós colocamos sempre à disposição o que prezar, mas atitudes como aquela a gente não vai mais aceitar, né? Inclusive, que o Ministério Público, vou marcar uma reunião próxima semana com o doutor Edvando e vou deixar ele muito à vontade, dizer, doutor, se normalmente acontecer, o senhor tem toda a liberdade e autonomia para atuar da forma que o senhor bem entender. Porque nós estamos tentando ajudar, conscientizando a torcida, fazendo campanhas, trabalhando, a gente pode ser prejudicado disso. Quando assumiu o Ceará, a gente tinha 6 partidas para cumprir portão fechado, um verdadeiro absurdo, né, por conta de problemas que houve, né, dentro de campo. E o dentro de campo tem que haver jogo, não é o que está acontecendo. É isso, doutor Fred Bandeira, aqui, diretor de assuntos jurídicos da equipe do Ceará Sporting Clube. Acho que deu para esclarecer muita coisa, né? Doutor Fred, muito obrigado pela presença. Agradecer também o pessoal da assessoria, o Abreu, o Israel, todo mundo que sempre está junto com a gente. Um abraço e as portas estão abertas aqui sempre. Muito obrigado, Caio. Primeira vez que participo do programa, de altíssima audiência. Eu sou um dos ouvintes. Que bom saber. Tá? E muito obrigado pela oportunidade de esclarecer esses pontos aí. Estou sempre à disposição de vocês. Legal. Intervalo, hein? A gente volta já com o Bate-Pronto. A gente fala muito sobre a rodada do fim de semana do Campeonato Cearense, Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Floresta, Barbalha, tudo aqui no Bate-Pronto até as 2h. Intervalo, a gente volta já. Bate-Pronto. Conexões na Jovem Pan News. Olá, eu sou o Ricardo Bezerra e não perca o Conexões dessa segunda-feira, 3 da tarde.